Bora para mais uma aula aqui do nosso mini curso ICT, partindo do extremo básico até os temas avançados dentro da teoria do ICT. Galera, nas aulas anteriores nós abordamos sobre temas extremamente relevantes dentro dessa teoria. Falamos um pouco sobre a dinâmica dos candles, como definir um fluxo de ordens institucional, falamos também sobre ranges de negociação e já passamos alguma coisa a respeito de liquidez da parte mais básica, mas vocês já têm uma noção básica sobre liquidez. Passamos sobre definições de swing high, swing low, como definir de fato um fundo ou topo, e falamos sobre Fair Value Gaps. Esse é um tema muito relevante e será ponto-chave dentro das nossas negociações. E na última aula regulamos o TradingView, deixando tudo extremamente alinhado. Galera, nessa aula nós vamos condensar essas 4 últimas aulas em um modelo operacional base para vocês seguirem a partir daqui. Então vocês já saberão exatamente o que vocês estão procurando, caso queiram abrir negociações ou iniciar os backtests em conta demo. Fica a critério de vocês e a responsabilidade de vocês. Se você é iniciante, recomendo que comece pela conta demo. Se você já tem uma bagagem nos mercados, aí fica a seu critério. Esse modelo operacional já é rentável e já vai condensar excelentes informações. Vou precisar falar um pouco sobre Killzones. Na última aula, regulando o TradingView, vocês já chegaram com algumas dúvidas. Galera, calma, a gente deixou tudo reguladinho para as próximas aulas a gente já ter tudo alinhado. Então já nessa aula eu falaria um pouco sobre Killzones, que é um indicador que vocês adicionaram, e talvez nós deixaremos já a Fibonacci da Optimal Trade Entry dentro do nosso sistema operacional. Então sem mais delongas, bora para o vídeo. Vocês precisam entender que o modelo operacional dentro do ICT não é só um setup de compra ou venda. O modelo operacional é leitura de contexto, definir janelas operacionais específicas, definir os ativos que vocês estarão negociando, além do estilo operacional e, é lógico, um modelo de entrada para as nossas execuções. Um bom modelo de negociação começa com alguns pontos. Primeiro, qual seção você opera? O indicador que vocês instalaram sobre as Killzones já vai vir com essas janelas de tempo. Ele não vai vir com essas duas de baixo, eu já vou deixar até desativada, mas isso aqui já será mais do que suficiente, a gente vai falar a respeito de cada uma delas. Um segundo ponto, qual ativo você negocia, qual tipo de liquidez está presente, além de como está o fluxo de ordens. Você consegue encaixar um trade em cima disso? Porque não esqueçam, na aula 1 nós aprendemos a definir um direcional, nós aprendemos a definir esse fluxo de ordens. Vocês só vão encaixar esse sistema operacional caso esteja alinhado a isso. Se não estiver alinhado, não tem negociação e vocês terão que esperar um próximo dia. Saibam que existirão trades contra esse viés que vocês irão definir, mas isso é para aumentar a nossa régua e pegar trades só a favor de onde tende a ter a maior parte da expansão, semanal ou diária. Então galera, aqui nós já temos as Killzones nos gráficos e eu quero passar algumas informações importantes sobre elas. Primeiro, Asian Session. Galera, range asiático ela tende a servir como liquidez para nós. Então, na maioria das vezes, ela irá servir como combustível para nossas negociações. Quer negociar na Ásia? Opte por pares que negociam com JPY. Exemplo, USD-JPY. Tem outros pares, vocês podem pegar par com NZD, par com AUD, mas o ideal é que vocês peguem par JPY, que vai ter boas movimentações asiáticas. Mas o bruto desse mini curso, meu estilo operacional é mais para Londres ou Nova York, mas nós vamos passar informações para vocês que querem negociar Ásia também. Então quer usar Asian Killzone, Asian Session para suas ordens, opte por pares com JPY. De qualquer forma, eu já vou passar aqui os principais insights sobre isso. London tem característica de formação de fundo ou topo diário. É ideal para pares da Europa, como EURUSD, a própria Libra, GBP-USD. Os ativos que eu opero são bons também para Londres. Então, se você quer negociar nessa janela da madrugada, o ideal é que você pegue ativos que tenham maior volume dentro da Europa. E a New York, sessão da manhã, sessão com maior volume. Em pares USD, formará fundos e topos do dia frequentemente. Para ela fica mais fácil, qualquer par que tem USD, seja sufixado ou prefixado,
Então, EURUSD, GBP-USD, o próprio USD-JPY, enfim, qualquer par que negocie com ou contra o dólar vai ter bons movimentos. E principalmente para você que opera índices americanos, como Nasdaq, S&P 500. Podem ficar tranquilo que a gente vai falar mais a respeito desses índices. E já respondendo a pergunta que chega frequentemente aí de vocês, sim, eu também negocio os índices americanos, seja Nasdaq, S&P e o S30 eu negocio menos, mas também está na minha janela. Então agora que a gente aprendeu um pouco sobre as Kill Zones e suas principais características, galera, vocês têm que saber que isso é o básico do básico. Essa aula não é sobre Kill Zones, mas eu quero que vocês utilizem elas. A principal ideia aqui vai ser utilizá-las como liquidez e também como nossa janela de tempo. Para quem já estudou sobre CT, vocês sabem que ele menciona muito frequentemente preço e tempo. Galera, preço pelo preço não vale a pena. O preço não é nada sem o fator tempo alinhado. As Kill Zones são as janelas do algoritmo. Então, o preço se move o dia inteiro, mas o algoritmo só entrega a liquidez real nessas janelas específicas. Então, são ótimos filtros para as nossas negociações. Então, o que vocês precisam saber é que essas janelinhas, elas têm liquidez. Então, muitas das vezes, quando rolar uma captura dessas janelas específicas, seja, por exemplo, Londres capturando a Ásia, tende a entrar um rally. Depois, Londres foi capturado, tende a entrar um rally. Agora, hoje pela manhã, a Ásia fez uma captura, ok, foi bem direcional para a queda. Caso Londres tivesse feito uma varredura dos fundos asiáticos e tivesse feito alguma confirmação de entrada, daria para atuar na alta. E agora, New York faz a captura de Londres e nós estamos tendo um movimento de alta. Mas o que vocês têm que saber é, essas janelas, elas carregam liquidez. Então vocês vão procurar setups assim que o preço capturar essas janelas alinhada aos pontos que eu vou passar para vocês aqui agora. Então vocês conseguem ver nitidamente que quando rola uma captura de liquidez dessas janelas de tempo, dessas Kill Zones, o preço tende a desempenhar bons movimentos. Então nós utilizaremos elas tanto para buscar nossas entradas após a captura, exemplo, o preço corre, a liquidez captura fundos de Londres. Ele então capturou swing lows. Após isso, ele fez a quebra de estrutura. Lembra nosso range de negociação? Ele fez o que a gente chama de MSS, após o rompimento de um topo. Então, ele capturou um fundo, capturou uma swing low, liquidez nos mercados. O Smart Money utiliza essa liquidez para acumular posição. Para o nosso modelo de entrada com maior confirmação, quando o preço romper novamente um topo, uma swing high, nós temos nossa quebra estrutural, Market Structure Shift. Mudança na estrutura de mercado e nós já podemos buscar nossas negociações de compra. Vocês podem usar o lado contrário da liquidez como alvo, inclusive isso aqui na segunda-feira foi uma negociação minha, eu acabei entrando mais abaixo e eu tirei aqui acima por ser o topo da semana anterior. Eu vou abrir aqui rapidinho o gráfico semanal, mas fica tudo muito claro, a gente está numa tendência de alta muito agressiva, uma tendência de alta clara, então fica fácil. Se eu conseguir um setup de compra ou venda, nesse caso de compra, abaixo da vela anterior, porque eu tenho como alvo o topo da semana anterior, então são setups fáceis que o preço tende a nos entregar. Eu vou marcar aqui o topo da vela anterior. Nós estamos vela acima de vela, movimentando em alta. Então nós podemos ter como alvo sempre esses topos da semana anterior. Então, em vez de eu usar uma Kill Zone nesse exemplo, eu peguei uma simples compra e levei até o topo da semana anterior. Previous Week High. Previous Week, última semana, High topo. Eu vou falando sobre esses termos em inglês e é bom que vocês vão anotando, porque conforme a gente evolui aqui nas aulas, não vai ter como pular esses termos mais avançados. Então a gente vai começar a utilizar aqui nas nossas análises. Mas vamos lá, eu quero que vocês foquem aqui um pouco mais no básico. O que a gente vai utilizar para esse modelo operacional específico? Nós teremos uma janela de tempo, nós definiremos nosso viés, utilizaremos de swing high, swing low, estruturas e desbalanços, além dessas Kill Zones. Vamos marcar aqui ponto a ponto. Em primeiro lugar, vocês vão conferir no gráfico diário o que a última vela do dia fez. Aqui nós temos uma vela de terça-feira. Vocês percebem que a vela de terça-feira fechou acima da vela anterior. Isso aqui nos dá um indicativo de alta para a vela de hoje. Além disso, vocês já conseguem ver por aqui que nós tivemos uma pequena região de desbalanço. Qualquer coisa, vocês voltem para a aula sobre Fair Value Gap. E hoje o preço simplesmente buscou a liquidez do dia anterior e está demonstrando retração desse desbalanço.
possivelmente ele liquidará o topo aqui do dia anterior num order flow bullish, num order flow de alta. Vamos lá. Então, o primeiro ponto é o que aconteceu aqui na última vela. Vocês voltem na aula 1 e vocês vão ver ponto a ponto o que vocês vão fazer. Mas num exemplo como esse, a última vela fechou acima da vela anterior, essa vela atual tem um indicativo de alta. Então, nós iremos priorizar compras nesse cenário. Então, fator 1, definimos o direcional pelo tempo gráfico diário. TF, Time Frame, tempo gráfico em inglês. Agora que a gente tem o nosso direcional definido, nós iremos descer esse tempo gráfico para analisar as kill zones, analisar nossa janela de tempo. Vou para um tempo gráfico de 5 minutos e vocês poderão optar entre 5, 10 ou 15 minutos para isso, tá? Fica a critério de vocês, as três são válidas. Vou descer para uns 5 minutos para usar o exemplo aqui de hoje. Vocês vão definir qual é a janela de tempo que vocês vão operar. Vocês vão negociar na Ásia, então não é EURUSD. Vocês vão ali para um USD-JPY, por exemplo, um CAD-JPY. Vocês vão para pares que negociam em Japão. Vocês vão negociar London, aqui já é interessante. Vocês vão negociar Nova York, aqui também é interessante. Vocês podem optar por Nasdaq ou S&P 500. Índices americanos, a janela é Nova York, não fujam disso. Então, o que vocês vão querer ver aqui é, dentro dessa janela das kill zones, o preço fazendo captura de janelas anteriores, seja essa Londres, mesmo que ele tenha capturado aqui nesse vácuo entre Londres e Nova York, tá válido igual. Você sabe que essa varredura de Nova York tá levando toda a liquidez da galera que opera em Londres. E aqui nesse caso também um fundo antigo, que a gente já viu que era o fundo do dia anterior. Mas você quer que dentro de Nova York, quando rolar um movimento de captura de liquidez, captura de swing lows, ela esteja extraindo liquidez de outras sessões, ou melhor, de outras kill zones. Kill zones são diferentes de sessões, aqui a gente quer rastrear o algoritmo, então nós utilizaremos as kill zones. Os trades de vocês têm que rolar dentro dessa janela. Vamos marcar aqui também. Então, primeiro, definir o flow de tempos gráficos mais altos, pelo menos ali no diário. Segundo, descer o tempo gráfico 5, 10 ou 15 minutos. Terceiro, buscar dentro da janela que você definiu a sua kill zone capturando outra kill zone. Então, nós utilizaremos a kill zone como captura de liquidez. Então, o algoritmo que atua dentro dessas kill zones tende a injetar liquidez antes do real movimento, tende a induzir os operadores para a ponta contrária. Então, eles induzem venda só para pegar essa liquidez e correr para o lado que eles querem. Quarto lugar, vocês vão aguardar o MSS. Galera, o que é o MSS? Não esqueçam, para o MSS nós precisamos do preço. Então, agora dentro da janela da kill zone, preço e tempo, capturando outra liquidez de outras kill zones. Então, nós temos New York capturando tanto Londres quanto os asiáticos. E após isso, o preço precisa romper uma swing high nesse movimento. Vocês lembram que é isso que cria nosso range de negociação? Então, vocês têm aqueles V aqui embaixo. Você tem liquidez aqui abaixo. O preço captura swing lows. Após isso, quebra swing highs. Seja essa, qualquer uma. Aqui o preço quebrou as três em um só movimento. Excelente. Então, vocês já sabem que é aqui dentro que vocês têm o range de negociações. É aqui dentro que nós vamos procurar nossas negociações. Vocês lembram que na última aula nós definimos a Fibonacci? Vocês vão puxar o movimento de captura de liquidez. Então, a expansão foi de alta. Lembra lá no diário, as velas já apontavam para uma alta. Então, vocês vão pegar a Fibonacci do fundo até o topo. Vão lá nos modelos e encontrem a Fibonacci OTE de vocês. Aqui vocês não vão precisar desses níveis acima. Vai ficar exatamente igual eu regulei ele com vocês. Outra coisa, esse MSS precisa ser acompanhado de FVG. Quinto, puxar a Fibonacci OTE do range de negociação que você definiu. Sexto, sua ordem vai no nível de 62% e você vai buscar 2:1 de risco retorno. O que isso quer dizer? A partir do momento que o preço capturou outra kill zone e quebrou a estrutura, você tem aqui seu range de negociação. É aqui dentro que você quer atuar com compras, visto que lá no tempo gráfico diário ele estava rompendo velas anteriores. Então o fluxo te indica uma alta, você vai priorizar rompimentos de fundos e estruturas que apontem para essa alta.
a sua compra vai vir exatamente na 62%. E seu stop abaixo do fundo esse que capturou liquidez. Se o fundo capturou liquidez e quebrou estrutura, nós consideramos ele como um fundo forte e um ponto bom para vocês definir o stop loss. Nesse caso, o alvo será fixo, 2:1. 2:1. Então acabou de bater aqui 2:1, já está ótimo. Por enquanto, é isso que vocês vão fazer. À frente, nós podemos alinhar outros fatores aqui para nossas análises. Quem já é mais antigo aqui no canal já conhece. Nós podemos utilizar até a liquidez das kill zones como alvo. Então, nesse cenário, poderia utilizar até o outro lado de Londres como alvo. Mas, buscando pelo menos um 2:1 de risco-retorno fixo, vocês já conseguirão bons trades. Eu tenho certeza que se vocês seguirem passo a passo esse operacional, vocês vão conseguir bons resultados. Vai ter gente aprovando conta em mesa proprietária, vai ter gente que vai querer só esse modelo operacional e nem vai querer seguir adiante nesse mini curso. Enfim, ele já é o suficiente, mas como eu gosto de brincar, ele ainda é aquele modelo bicicleta com rodinha. É só para pelo menos vocês saberem o que vocês podem procurar enquanto a gente desenrola essas aulas do mini curso. Galera, kill zones não é só isso. Aqui a gente falou o básico do básico sobre as kill zones, mas novamente, se você quer operar a Ásia, então você vai esperar a Ásia lá no par USD/JPY capturar fundo ou topo de uma kill zone anterior. Se você quer operar London, pode ser nesses ativos, você pode ver aqui em London. Então deixa eu até limpar isso aqui. Se porventura London, após capturar essa liquidez asiática, tivesse dado um MSS, tivesse feito um range de negociação aqui, nós poderíamos buscar a retração para atuar em alta, como foi aqui no dia anterior, por exemplo, que vocês conseguem perceber. Bom, ele não fez o MSS com o corpo do candle como deveria, mas a informação também é válida. Pô, vocês têm aqui London capturando Ásia. Se ela fizer um range de negociação, e aqui faltou pouco, vocês vão puxar o range de negociação e vocês vão pegar a entrada, deixa eu puxar certinho, vocês vão pegar a entrada na 62% e buscar um 2:1. Se você não estiver usando um 2:1 fixo, você pode mirar, por exemplo, no topo asiático, que é o alvo da kill zone, mas de início, galera, pega um 2:1, pega um 2:1, coloca o dinheiro no bolso e seja feliz. Mas se você teve um lado da kill zone liquidado, possivelmente o alvo se torna o lado contrário. A vantagem de você buscar sempre um 2:1 é que mesmo errando na análise, você consegue colocar dinheiro no bolso. Então, se porventura você tivesse errado nessa análise e o preço revertido, você teria conseguido colocar 2 vezes seu risco no bolso. Arriscou $100, conseguiu colocar 200 para o bolso. Então, não tem muito segredo. Galera, esse é um modelo operacional básico. Então, se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o like. A partir de agora, nós começaremos a entrar em alguns temas mais avançados. Se você tem algum tema que está com dúvida, que você quer que eu aborde, já deixa aqui nos comentários. Não esquece de fortalecer no like aqui nesse vídeo. E mais um detalhe, se você não viu a aba de assinantes aqui do canal, confira a aba Seja Membro. E no mais é isso, galera. Bons trades e bons estudos a todos.